Estamos abrindo a programação esportiva da tarde do domingo na Rádio Terra FM no projeto Olé Esporte Clube. O primeiro programa da tarde é exatamente esse, Debates do Olé. Estamos entrando no ar tendo como parceiros Prefeitura de Venâncio Aires, Posto Chama Rezer Seguros, Preto Materiais de Construção e Construtora, Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, Aliança Imóveis, Dali Alimentos, IMX Esporte, Afubra, Ras Supermercado, Lemen Veículos, Badi Esportes, Grupo Antari, Construtora Incorporadora, Cressol, Arca Impressão Digital. E temos também a Companhia de DG Glass Vidraçaria, que fica na Rua General Osório. Já de começo, mandando um abraço para a turma de Lemen Veículos, que comparece em toda a programação esportiva do domingo da Rádio Terra FM. Hoje estão conosco na bancada para refletirmos, discutirmos os assuntos do esporte. Pertinho aqui à direita, seu Ismael Stirmer. Do lado do Ismael está Daniel Reck, que trocou de lugar. Normalmente ele não senta naquele lugar, para deixar lá na outra ponta a presença dele, Carlos Dikov. Então eu quero saudar os meus companheiros que estão na bancada e dizer que durante a semana, por causa de alguns trabalhos feitos para divulgação em rede social, eles estão querendo dar realce para este programa, usando alguns deslizes que, porventura, a gente possa cometer aqui no programa, só que, para aquelas mentes que são diferentes, tudo é motivo para fazer o que fizeram. Ainda assim, vou perdoá-los. Tá rindo de quê, Daniel Reck? Não, primeiro para corrigir, porque inclusive nesse corte eu estava sentado nesse local aqui. Então, Renan Zarte estava à minha direita, então eu estou no meu lugar habitual, eu não estou num lugar diferente. Ah, então por que estava... Aí eu estaria num lugar diferente. Ah, vocês trocaram para me quebrar já no começo do Exatamente, programa. só para manter a tradição. Ah, então tá bom. Tá tudo certo contigo? Maravilhoso. Um Se- abraço para o Michael Lehman aí, turma da Lehman. Mais uma vez, Isso eu aí. estava olhando aqui, Daniel, eu quero ver se você me recomenda. Só que faltou uma coisa que tem lá em Lehman Veículos, que é esse Chevrolet Cruze LTZ 1.4 automático, ano 2022. Então, está faltando a cor desse Cruze. É branco. Ah, você já sabe? Sim, já sei. Você já viu? Já vi. R$ 106.900. Você recomenda a compra? É uma boa compra? Com certeza, recomendo. Tem um do mesmo modelo, só mais antigo, então indico sim, Carlão. Tá dentro do teu poder aquisitivo. Não, mas é exatamente aí que eu queria chegar. Claro. O senhor concede um aumento de salário para que eu possa dar a entrada e comprar esse LTZ? Bom, se o senhor vai dar a entrada, tá tudo certo, não tem problema. Aí Vai o senhor começar negocia. mais uma vez? O senhor negocia com o Lehman Veículos lá da forma que for, mas o aumento salarial a gente tem que entrar numa discussão que não é nesse ambiente. Ah, que saída estratégica maravilhosa. Mas você recomenda, então... Com certeza. Você gosta de Cruze? Gosto, é um bom veículo e principalmente quando a gente tem a condição de fazer uma boa negociação aí, sem dúvida nenhuma, é uma boa oportunidade. O Ismael, você acha que é um bom negócio? Boa tarde, Carlão, tudo bem? Eu não tinha dado boa tarde para ti, como também não tinha dado para Carlos Dikov, que vai falar em seguida. Tudo certo? Tudo certo, eu acho que sim, que é um bom negócio. Então, podemos fazer em suaves, Pode fazer. em suaves prestações. É. Aí tu vai ter que ver o que tu pode, né? Se tu vai Tá ter com que dar qual- uma entrada maior, né? Ou se vai dar uma pequena entrada. Tá bom. Carlos Dikov, boa tarde. Mas que barbaridade, já chega assim pra mim logo. Uma boa tarde, Carlão, Dani, Isma. Mas é um carrão, né? Eu andei de carona com o Dani, inclusive na quinta-feira, a gente foi... Não deu problema no amortecedor? Não, acho que não, depois não soube mais. Ele pode dizer se tem alguma diferença de lá pra cá. Tu vê que é espaçoso, então. E tu sabe, né? Tu também tem um, né? Um carro grande. Tu, por exemplo, quase some naquele carro, né? Do tamanho que é aquele carro. É enorme, é muito, muito bom. Pra mim tem que ser carro espaçoso, né? Se eu entro num carro menorzinho aí já... Mas eu tenho a definição pro senhor e pro Daniel Reck.
Qual é a definição? Vocês se odeiam de pertinho. Eu ouvi isso aí esses dias e eu acho que tá pegando bem pra vocês. Eu ouvi do Renato Albani, um humorista aquele, né? Sim. Ele falou que o pai e a mãe dele estão casados há 58 anos, 50 anos, que há 48 anos nenhum dos dois aguenta mais, mas eles se odeiam de pertinho e daí dá certo. Eu falei do... É lógico que é uma brincadeira, né? Tá, eu vou trocar de assunto porque isso pode dar problema logo ali na frente. Não vai sair o aumento daí. Enquanto você falava isso, o Ismael olhava aqui para a relação das outras ofertas que a gente tem lá em Lehman Veículos. Além do Cruze, o que te chamou a atenção aqui? Olha, tem só carrão, né? O Onix é um bom carro pro dia a dia, né? Um carro bom, tem um i30 ali, que é um baita carro, né? E a Outlander ali, né? Conhece esse carro? Esse eu nem conheço. Nem tem como conhecer. Daniel, especialmente para ti, que em 2000, e para o Isma também, que em 2019 acompanhou o Guarani naquela competição em que ele quase classificou, voltou para a Série A do futebol gaúcho. Você lembra contra quem? Esportivo. Esportivo de Bento Gonçalves. Foi numa Fenachim, chovendo, em Venâncio Aires, que ali degringolou. Isso mesmo. Lembrei de um colega que vocês estavam comentando antes, porque houve uma viagem em que esse colega estava junto e ele continua não estando no grupo, sendo bastante amigo de vocês. Agora lembrei de uma viagem, mas isso não tem nada a ver, o ouvinte também não está interessado em saber, mas o que eu quero que você saiba, e os colegas aí também, é se essa escalação de time, se a gente tivesse um time semelhante a esse hoje, o Guarani teria condições, em participando da divisão de acesso, de galgar uma vaga na elite do futebol gaúcho. Alexandre Villa, Samson, Negrete, Saulo e Augusto, Bruno Beira, Cristiano, Salib. E depois a gente tinha Negueba, Felipe e Juninho. Você lembra desse time? Lembro, Carlão. Lembro de praticamente todos os jogadores aí. Tá faltando o Yuri Souza nessa relação aí que tava fora, que era um bom jogador desse time. E se pegar naquela época e botar o time hoje, eu acredito que sim. Mas na situação que estão esses jogadores hoje, aí eu não saberia dizer. Porque, por exemplo, o Alexandre Villa já era experiente lá em 2019, por mais que a posição de goleiro, aí a gente tem o Rodrigo Mamá, que foi anunciado pelo Santa Cruz para a própria divisão de acesso, ele está com mais de 40 anos e ainda mantém um bom nível de atuação. Mas pegando naquela fase, botando hoje, eu diria que era um time com certeza para competir em alto nível na divisão de acesso. Eu fiz essa referência no sentido de se buscar, porque aqui está bem conceituado um jeito de ser de Leocir da Lastra, de formação do time. Villa, naquela época, se eu não estiver enganado, já tinha 37. Então ele deve estar com 43, 44 agora. Mas o Fábio tá jogando, né, no Fluminense aí, indo para 45 anos, se já não fez. Estoque lógico, né? São exceções. Ismael. Bom time, mas eu concordo com o Dani, né? Para aquele momento, talvez se tirasse eles de lá e trouxesse para cá com a idade que eles tinham lá, não, eu acho que sim, mas hoje, de fato, né? A gente não tem como projetar isso, até porque a gente também nem sabe como é que vão ser os adversários. Tem esse lado também. Mas é um time interessante, né? Eu faria uma mistura, Carlão. Faria uma mistura desse time que tu acabou de falar ali, pegando uns 4 ou 5. O Samson, por exemplo, continua, né? Mas uns 4 ou 5 do time do ano passado, com esses caras que tu falou, com o que jogavam de bola na época, que é o que os guris falaram ali, dava pra fazer um time pra chegar. Eu fui pesquisar aqui, tá? O Villa, ele parou em 2025, foi o último time dele no Inter de Santa Maria. Jogou um jogo, teve no banco lá na equipe do Inter, tá com 42 anos. Talvez até esteja ainda em atividade, só não jogou ainda em 2026. Boa informação. Desses que você fala do grupo do ano passado, Carlos, quem você colocaria no grupo para 2000? Tem bastante gente. Já dá para começar pelo o goleiro, é boa peça, né?
Maicon. o Maicon, os 2 zagueiros, o Dieter e o Denis. Eu ainda prefiro o Denis, acho mais jogador, mas o Dieter para compor um grupo onde tivesse o Negrete, por exemplo, junto, né? O Murilo faria parte do meu time. Como é que é o nome lateral direito mesmo? Me fugiu, porque o Samson não ia jogar lateral direito nesse time. Não, Turati. não Não, o seria... Turati jogava de zagueiro. O William, tá no São Luís. vai fugir o É nome. bom jogador, não é. Não. Cairu. Cairu, Cairu, isso aí. muito bom Cairu. jogador. Muito bom jogador. É um cara que faz o feijão com arroz bem feitinho, temperado. É bom mesmo. E tá, eu falei o Murilo, né? E daí dali pra frente, o baixinho, o camisa 10, que até ele, Vitor. o Vitor almoçava aqui no restaurante aqui ali perto do jornal. E o Lucão, aí seria um dos principais acréscimos aí também. E possivelmente outros, assim. Por exemplo, falou do Negueba, não seria meu titular, Não. sabe? Talvez o próprio Zammit, que também estava, né, nesse time, e estava ano passado. Então, uma mistura ali seria alguma coisa bem interessante pro Guarani ter um ano parecido com o ano passado, assim, né? Quando saiu bem aí no cenário gaúcho. Os 11 titulares do Guarani, tu poderia partir com eles para ter uma base para a divisão de acesso, mas não diria que eles seriam titulares, porque daí para a divisão de acesso seria um time fraco, assim, porque o Guarani ele teve são 2 momentos, né? A terceira divisão e a divisão de acesso. Tu parte com aquela base para tu ter um início de trabalho, assim, mas teria que reforçar o plantel, ter um zagueiro mais experiente, um primeiro volante, um camisa 10, um outro atacante de lado, principalmente, de velocidade, o Lucão com mais uma referência junto ali. Acho que seria uma boa partida de time, mas não que pegar aquele grupo para jogar divisão de acesso, eu acho que até que rimaria um pouco da história do que foi feito no ano passado. Não, eu quero que vocês entendam. Eu fiz essa proposição não no sentido de dizer que teria que pegar Sim, aquele sim. time, mas assim, ó, pontuando alguns jogadores que foram destaques naquele time, procurando outros de perfil parecido com eles e colocando junto com esses que eram de 2026, que a gente acabou de enumerar aqui, dava para ter um time com um perfil diferente em condição de disputar. Não estou dizendo que seja condição para disputar e conseguir vaga para a Série A. A mas minha faria- análise, por exemplo, é em relação ao que eu imagino que o Guarani vai ter de poder de investimento também, né? Por isso falei nesses caras do ano passado. Mas é lógico, como o Daniel falou, se não der uma reforçada, quiser disputar mesmo, tem que reforçar. E aí pode ver, né, que todo mundo que gosta de futebol já sai formatando a espinha dorsal, né? É um zagueiro, um volante, um meio e um atacante. Como a gente falou do Lucão, que é um cara que a gente sabe que tem potencial, arrasta um cara pro lado ali. Eu Mas acrescento a essa espinha dorsal um goleiro, né? É. Tem que ter um goleiro bom. A divisão de acesso, sempre, né? Em qualquer nível de competição, mas a gente já viu jogos aí de divisão de acesso que o goleiro não ajudou né? E são jogos muito truncados, né? Daqui a pouco em um lance tudo se decide, né? E aí tu ter um bom goleiro, às vezes ele acaba resolvendo o jogo a teu favor, né? Ele E essa fecha campanha tudo que lá atrás. o Carlão trouxe aí com o Vila, ele foi determinante para o É, Guarani exato. chegar aonde chegou, o Rodrigo quando passou por aqui também. Então, e a gente vê muito 0-0, 1-1, 1-0, placar muito apertado na divisão de acesso, decidido, e a gente sabe que, por exemplo, o Fabiano Daitz, o estilo de jogo dele é jogar fechadinho com um ponta que tem velocidade e um centroavante que faz gols. É a receita que dá certo, né? Não joga bonito, mas joga efetivo. Então, para isso, tu tem que saber se defender bem. O Ismael fala, e com toda a propriedade, que precisa de um grande goleiro. Já começa por aí. Há pouco, o Carlos Dikov disse que gosta do Michael. Fica a ideia de que você acha que, se confirmar Michael, ainda assim eu preciso de um goleiro mais experiente? Eu traria um goleiro para disputar a posição com ele. Aliás, no ano passado, na terceirona, o Guarani tinha 11, 12, 13, daqui a pouco, jogadores que você colocava e dizia assim, tá, esses são os 13, vamos dizer 13, então, esses são os 13 jogadores. Quando saía disso que tinha que ir para buscar outra alternativa, caía bastante. Então, assim, e aí, assim, a gente tinha
os caras que estavam jogando, eles também, se a gente via isso, eles também viam isso. Então, tinha uma certa tranquilidade, não acomodação, tranquilidade de que eles iriam jogar. E eu acho que tu ter uma interrogação é bom pro jogador. Ele disse assim, olha, se eu não trabalhar as ganhas aqui, se eu não tiver sempre com a corda esticada, daqui a pouco o outro vai tomar o meu lugar. Eu acho que manteve a corda esticada por causa da campanha, né? Exato. É, Não, fez isso manter. Mas se começa a dar uma oscilada e tu tá acomodado e tu não tem uma sombra, e aí falando sobre o Maicon, eu acho que ele é um bom goleiro, mas eu não tenho segurança de dizer que ele seria um bom goleiro pro Guarani, porque eu não vi ele ser tão testado assim Exato. no campeonato do ano passado. Eu ia falar isso, a campanha também não dá pra tirar o mérito, né? Não. Deus o livre. Mas a fragilidade dos adversários também contribuiu bastante. E é preciso entender que a gente está falando de terceira divisão. O que o Guarani vai disputar é totalmente diferente. E a gente pode pegar, por exemplo, o cara dessa campanha, o Lucão. Ele foi o cara dessa campanha. Ele era o goleador e resolveu os jogos. Aí ele sai do Guarani, vai pro São José, José. não consegue performar. Porque não recebeu oportunidades, Ismael. Ele jogou, cara. Ele jogou, Carlão. Ele E jogou. outra, no treino o treinador vai escalar o time pelo treino, não pelo histórico. E aí, agora ele tá no Uruguai e pelas informações que a gente tem, ele também não tá conseguindo performar. O senhor acha que ele não serviria? Não, eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que o nível era mais baixo. Os adversários eram mais frágeis. Total mérito do Guarani, que fez uma campanha irreparável. Venceu a maioria dos jogos, foi campeão invicto, maravilhoso. Mas a gente agora tem que olhar pra frente. O que foi feito tá na história. Pra frente é que se olha agora. E aí, tu tem que olhar pra frente e dizer assim, tá, mas será que o Lucão vai conseguir performar? Será que ele vai conseguir entregar gols? Que é o que a gente precisa de um centroavante? Você é alguém que milita na função de treinador, inclusive num time que está criando corpo, que está se notabilizando em Venâncio, que é o La Luna. E você há pouco falou que se não for bem no treino, não joga. Você está fazendo isso no La Luna? Quando é possível, sim, mas é diferente, né, Carlão? É um time amador, né? Não É, é profissional, né? É completamente diferente. eu só puxei isso. Mas eu gostaria que treinasse mais. É, Sim. eu puxei isso para dar moral para o La Luna e para lembrar que você, durante a semana que passou, viveu um momento não muito legal, mas logo depois viveu um momento grandioso. Tanto que chegou com um sorriso no rosto de manhã cedo, porque essa coisa de ser treinador sofredor ganhou nas penalidades máximas. E primeiro estava lamentando que esse está machucado, o outro está machucado, o outro não vai conseguir jogar, e depois vai lá e ganha nas penalidades máximas. O que você está fazendo de diferente nesse time? Nada, nada. Eles são bem dedicados. É? O treinador, nesses casos, ele tem que cuidar só para não atrapalhar. Aqui agora, no ar, como você é modesto, né? Em conversas fora do microfone, você fala outras coisas. Eu acho que Tipo o quê? Tem alguém querendo gerar tumulto no La Luna, né? Não, mas aliás, eu tenho. Não, tu queres que eu te diga? Olha só. Ah. Eu vou tirar um pouquinho da modéstia. A competição de futsal nós fomos eliminados, tá? Mas a gente subiu de categoria e eu fiz uma coisa antes do campeonato que tem que ser feita sempre, que é o quê? Metas. A meta era classificar na primeira fase. Entreguei a meta. Fui até a segunda fase e daí caímos fora. No Fut6... Mas eliminado sem perder, né? É isso, sem perder. Não Perdeu perdi o nos jogo, pênaltis. né? Pênalti. Temos um empresário aqui que sobreviveu aqui e Sobreviver. voltou da vida. Já vou pedir desculpa aí pra audiência, né? Porque eu tô saindo de um... Pede no fim, porque vai acontecer de novo ainda. Não, acho que não. Foi o bichinho, pegou lá na garganta, mas agora... Mas essa letra do Ismael Tá, parece desculpa. Tá bom. Essa letra dada aí pelo Ismael
recordando, né, coisas que ele prometeu e que cumpriu, dá a ideia de que ele está querendo reforço para o Claro, time. óbvio, E sempre. não sei também se algum aumento E eu no tô salário. falando, empresariando, porque eu tenho acompanhado eventualmente o Laluna, né? Tá- E aí, Carlão, voltando pro debate sério, É, metas. Vamos falar do Guarani de novo. Treinador, quem vai ser o treinador? Quando ele for negociar com o Guarani, se é que já não está bem encaminhada a situação, tem que sentar com o presidente, com o diretor de futebol e dizer assim, tá, mas qual é o objetivo? Ah, o objetivo é subir. Que a gente sabe que, né, o objetivo do Guarani primeiro é permanecer na divisão de acesso. Mas vamos lá, vamos colocar um pouquinho acima. Ah, o objetivo é subir. Tá, mas para subir a gente precisa de um elenco assim, 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 que vai custar tanto. Vai ter esse dinheiro? Ah, não vai ter esse dinheiro, vai ser menos. Não, então essa não pode ser a meta. Porque senão, Carlão, tu frustra todo mundo. Então, Vende ilusão, né? tu não pode vender uma ilusão, tu tem que vender algo que é real. E cabe ao cara que vai comandar, o treinador, de falar, de botar esse... Porque às vezes o dirigente, ele quer aquela coisa. Não, Bach, eu acho que dá pra subir, o nosso time no ano passado era bom, a gente fez uma baita campanha, que não é o caso da diretoria do Guarani, que é bem pé no chão. Mas tem que colocar essa meta. Tem que ter lá uma meta que seja palpável, sabe? Se depois as coisas começar a melhorar e quando vê dá pra subir, subiu, maravilhoso. Maravilhoso. Mas se não der, daqui a pouco tu não fica frustrado. Eu acho que para esse ano principalmente não cair, né? Não voltar para a terceira divisão, que em alguns momentos até é desorganizada, né? A gente acompanhou no ano passado. Não por parte do Guarani, o Guarani esteve organizado, até por isso né, foi campeão invicto, mas a gente via times aí que quase não tinha 11 para botar em campo, né? Aconteceu. Então, é um futebol profissional que tem muito time amador, mas bem organizado, né? Que esses clubes profissionais aí, que, claro, tudo é dinheiro e falta, né? Até porque eu acho que se subir, se dar uma casa, subiu, eu acho que se cria um outro problema gigante, assim, muito de soco, vamos dizer, né? Lógico que a gente quer ver o Guarani na elite do futebol, mas não tenha dúvida. Mas principalmente vocês aí, que estão acostumados há muito tempo com o Guarani, né? A minha estada aqui é mais recente, mas é um ano bem de amadurecimento de time, de estrutura. Vai chegar agora, né? A gente falou nos programas passados aí da iluminação nova, vai precisar de grana, tem bastante coisa para fazer no estádio, a gente sabe, né? Ainda precisa voltar aquela cultura da comunidade, contribuir com o time, porque a gente comentou isso aí na semana passada, né? Na transmissão do Futebol 7, lá na Taquarimirim. Cara, tinha público quase de Guarani lá no Futebol 7, no Taquarimirim. Então não pode o Guarani jogar para 100, 150 pessoas no Edmundo Faix, né? Mas aí eu acho que, Carlos, isso parte também de um trabalho coletivo. Com Porque certeza. a gente vê, por exemplo, o Bom Jesus, tá? A gente vai fazer uma comparação que hoje são dois times que estão disputando campeonatos adultos em nível estadual. Olha a mobilização que está sendo feita para o Bom Jesus para ter a presença do público. Sim, é uma novidade, é um resgate e tudo mais, as pessoas gostam do futsal, mas tem que ter esse resgate da identidade do Guarani, um trabalho da Concordo. marca, um envolvimento na comunidade. O Bom Jesus, ele parte digamos, de um envolvimento que ele é localizado num bairro aqui de Venâncio Aires e trazendo as pessoas que moram ali, mas isso já está irradiando para outros locais. Então, o Guarani ele precisa fazer novamente esse resgate do trabalho da marca presente na comunidade. As escolinhas, as categorias de base são fundamentais para isso acontecer. Então, não adianta só esperar que as coisas aconteçam ao natural por causa de resultado, porque a gente viu o Guarani estava invicto, podendo subir de divisão, ser campeão, e mesmo assim teve um bom público, mas, poxa, não lotou. Mas nas quentes, né? Não Nas lotou quentes lá. a geral, o estádio ele estava com um bom número de pessoas, mas eu, pensando como torcedor do Guarani, poxa, eu esperava muito mais. Inclusive, quando a gente falou aqui em 2019, lá já foi um público superior ao que nós o que tivemos Sim, agora. sim. Não, e a gente Mas pensa um botava a pouquinho gente no tobogã ainda lá em 2019, né? Do outro lado das cabines lá. Hoje em dia é na social ali, quiçá na arquibancada a fiel tribo. E estamos conversando. Aí nós estamos falando assim, quanto deve ter dado o quê?
600, 700 pessoas, o melhor público do Guarani o ano passado? Não, Passou um pouquinho de 1000, disso? Passou de 1000, assim, Será nas que finais passou? ali, sim. É. Mas pensa, tem lugar para quantos lá no estádio? Umas 4? 3.000 3, pessoas. 4. É menos do que 30% do público possível, né? Mas é o que tu falou, né, Dani? Tem que todo mundo fazer a sua parte, né? A gente, lógico, faz a nossa e tá louco para ver o estádio cheio. Mas isso aí também vai demandar de acordo com os resultados. Né? Mas essa tua referência aí com o time de 2019 do Leocir, tu tá querendo fazer alguma comparação? Tu tá querendo dizer algo com relação a isso? Ou é só uma curiosidade? Eu vou juntar várias coisas que tu falaste e concordar com elas. É curiosidade, são possibilidades, e se fosse para buscar jogadores mais ou menos com o perfil, quando você lembra de Bruno Beira, por exemplo, eu estou querendo no meio do campo um cara com estatura de divisão de acesso. Não vou ter um cara pequenininho, fraco para jogar nessa posição. Juntando com gente que tenha talento. O Samson não te serve ali? Ou ele não é o 5 que tu quer? Tu quer um Souza, daqueles que jogou no Grêmio, o Magrão, aquele que chegou aí pra seleção, um Claudecir, que jogou no São Caetano, é um cara assim. Não é que... eu acho que tem que ser esse perfil, sim. Uhum. Eu estou querendo lembrar que... Que marca e joga. Então, assim, o Daniel está querendo saber se eu estou sabendo de alguma coisa. Não estou sabendo de nada. Eu estou fazendo conjecturas. E quero campanha, dizer... né? Eu ia dizer, tem uma vontade fazendo uma tua de ver o campanha, Leocir, né, Carlão? O que é que você quer dizer? Ué, Seja mais claro. tu é, O Carlão tu tá com a quer, bandeirinha o Carlão do quer Leocir. segurança. O Carlão quer segurança pro Guarani. Por isso que ele tá insistindo no Leocir. Já vi isso aí. Porque sabe que, assim, ó, mau trabalho ele não vai fazer. É um cara com muita experiência. Então o Carlão tá assim, ó, como o negócio tá meio vai, não vai, quem é o treinador, não sei o que, assim, pega logo o Leocir, ajeita a casinha ali e vamos lá. Eu tenho uma informação. Qual é que é a informação? Na última sexta-feira eu andei conversando com algumas pessoas e, havia uma negociação bem encaminhada com o treinador. Há ainda, né, essa negociação bem encaminhada. Detalhes, né? Chegou num ponto, né, que alguém me disse assim, olha, tá tudo acertado. Tá tudo acertado e tal, só que é um cara que tá empregado e que, né, a gente daqui a pouco vai ter que dar uma esperada e tal. E vai ter uma reunião tal dia e a gente vai conversar e tá resolvido, tá praticamente resolvido. Dias depois dessa reunião, já não era mais essa conversa, não, tem alguma pendência financeira que não é grande a diferença, mas que a gente tem que sentar ainda e negociar e tudo mais. E aí na última sexta-feira eu ouvi de alguém dizer assim, olha, tem parte da diretoria que quer um nome, mas tem uma parte que não quer esse nome, que quer outro, que seria o do Leocir. E então, assim, tem uma tentativa de convencimento para que se caminhe mais pro lado do Leocir, que não é o cara que estava acertado. Eu vou... Isso raramente acontece, fique registrado aqui, eu vou concordar com o Carlão. Eu levanto a bandeirinha do Leocir, porque entre uma aposta, um nome que não tem experiência, que é o que o Isma trouxe na informação, e o Leocir, eu vou sempre no Leocir, assim, porque para mim é um campeonato diferente, inclusive quando a gente estava ainda debatendo o nome do Éder, eu acho que também não era para a divisão de acesso talvez o nome certo. Acho que ele ainda carece de um amadurecimento como profissional para chegar a esse estágio. Eu acho que ele tomou a decisão certa de não assumir nesse momento o Guarani, ou compactou do pensamento dele. E eu acho que o Leocir seria um bom nome, por conhecer a casa, por ter experiência, por saber como funciona a competição, mas é claro que não é ele que entra em campo, ele vai formar o time que vai jogar. Então, para isso, ele precisa ter condição de material humano para poder fazer um bom trabalho. Como é que você disse no começo aí? Que é raro, mas eu... Raro concordar com minhas ideias, é isso? Isso, exatamente. Engraçado. Tudo bem, Daniel, já que o tempo está passando, Tá e a nervoso, gente Carlão? falou de Guarani até agora, vamos fazer um intervalo aqui, ó. Lemen Veículos está conosco. O senhor escolhe aqui a oferta de Lemen Veículos, o Ismael Stirmer.
É para eu anunciar? É. Na Lehman Veículos você encontra Hyundai i30 1.8 automático 2015 por 72.900. Olha, Carlão, acho que esse aí tu nem vai precisar dar a tua entrada. Pode Você não quer, fazer à vista. você não quer que eu dê a entrada. Não, acho que esse aqui tu tem condições de fazer Ah, sim. o pagamento à vista. Tá bom. Estamos apresentando debates do Olé. O Carlos Dico, Tô pesquisando aqui. depois do pós-jogo do Olé, qual é o programa que nós teremos na tarde deste domingo? Porque temos 2 programas que antecedem a jornada esportiva do Olé e mais 2 depois da jornada esportiva. Central do placar. Ó, tá Meu Deus. atento hoje. Central do placar. Tá? E depois aqui do debates do Olé, o que vai ser apresentado? O aquecimento do Olé. Aqui, mas você está se Eu preocupou com tava isso? olhando a idade do Leocir aqui. Você viu o Leociro jogar? Jogar eu não me lembro, Carlão. É. Possivelmente tenha visto, mas não atinei quando ele jogava bola. Daniel também não viu. Junho de 63 ele é. Faz a conta aí ligeirinho. 60 e alguma coisa. Não, vai fazer 63, né? É. Esse ano. De que ano ali? 63. 63. Bom, hoje, o jogo que será transmitido pelo time do Olé vai ser Santa Tecla e a CESP de Grão-Pará. Vocês acham que a situação da CESP, se não ter um bom resultado hoje, fica quase inviável para obter classificação? Com certeza. Se perder, tá virtualmente eliminado. Vai ter que fazer mágica daí depois nos últimos 2 jogos. Vai ter. É que a CESP é o único que tem 2 jogos. A CESP e o River, aí vai ser um duelo direto ainda, a CESP e River para decidir. Claro que vai depender do resultado do River, que joga contra o São Luís. E a CESP também joga contra o São Luís. É. Para mim, o Santa Tecla ele vai classificar pelo embate que ele tem com o Monterrey. A CESP também tem o Monterrey. Sabes que Vamos fazer, me permite, Carlão, Sim. vamos fazer uma leitura Não, de a CESP tem o. Joga contra o Monterrey. CESP Jogou o ainda primeiro tem. jogo contra o Monterrey, depois tem o Monterrey lá em linha Hansel. A CESP tem mais 3 jogos. É né? que a CESP não jogou no Não último jogou no fim de semana. Então vamos contabilizar 3 pontos para a CESP no jogo do Monterrey e aí tu vê a briga que vai ficar aí se a CESP não pontuar hoje contra o Santa Tecla. E ela vai se obrigar a ganhar os jogos de River e São Luís, que os dois vão ser em casa daí. Né? Os dois vão ser em Grão-Pará. Pela atuação que teve o Santa Tecla no jogo anterior, o que dá para esperar do time do Edson Fry? Eu acho que o Santa Tecla ele deu uma encorpada, assim, em comparação ao que teve no início da competição. Mas ainda vendo as escalações, a CESP ela tem um grupo melhor, mais qualificado. Porém, o momento do Santa Tecla ele está melhor, digamos assim, de confiança, de resultados dos últimos. Então, as coisas aconteceram melhor para o Santa Tecla do que para a CESP, que talvez em um e outro jogo deixou escapar uma vitória, um empate que estava garantido e acabou perdendo. Então, eu acho que o momento do Santa Tecla é melhor, mas o time da CESP ele é mais qualificado. Quando você fica no plantão, Ismael Stirmer, você acompanha bastante o que está acontecendo no jogo e faz aquela sua leitura tática. Você acha que o Santa Tecla tem potencial, tem time para continuar brigando pela classificação e buscar o título da Copa Serrana? Brigar pela classificação, acho que sim. Buscar o título da Copa Serrana, eu ainda acho que seria bem difícil para o Santa Tecla, assim. Pode acontecer, Carlão. No futebol tudo pode acontecer. Daqui a pouco um time encaixa e consegue jogar de uma forma tão natural que o time adversário não consegue, mesmo tendo mais qualidade, superar. Mas hoje eu acho improvável. A classificação eu acho bem viável para o Santa Tecla. Mas conquistar o título da Copa Serrana eu já acho hoje improvável. Tá? Porque a gente tem assim, ó. O River Plate, quando traz todo mundo, é um time muito forte. O São Luís, quando traz todo mundo, é um time muito forte. O próprio Juventude vai ser muito forte quando todo mundo estiver
à disposição do Dario. A CESP, que a gente vai ver hoje, imagino que bem perto do ideal, também é um time muito forte. Então, assim, o Santa Tecla eu ainda vejo um pouquinho abaixo desses times em termos de elenco e possibilidade. Mas, claro, o Edson Frei é um estudioso, tanto que ele é um dos poucos técnicos, e o Dani é repórter e pode, complementar isso, que fala de tática. Uhum. Que ele explica a modificação, que ele fala de linhas, e assim... não para aparecer, não, com conhecimento. Uhum. Então, assim, esse é um cara que... Coerência, inclusive. Esse é um cara que conhece do riscado e que nesse conhecer ele pode tirar algo mais que daqui a pouco outros treinadores não vão conseguir tirar. Ele tem uma outra virtude que eu acho muito bacana, que é a tranquilidade. Tu não vê ele exaltado na beira do campo. Esse trabalho fica com o Marquinhos, né? O auxiliar ali. O Marquinhos é um cara bem explosivo, todo mundo conhece aí. Ele é muito tranquilo e é incrível como... Assim, eu acho que eu vejo futebol muito parecido com ele, assim. Porque às vezes ele fala nas entrevistas de fim de jogo, né? Que legal tu tá ouvindo o cara dar uma entrevista e ele ser coerente com o que aconteceu no jogo, com o que eu vi também, sabe? Não é um cara que vai chegar lá assim, ó, a gente ganhou, então, mas que a gente amassou os caras e o jogo não foi assim, né? Ele fala exatamente, conseguimos uma vitória no jogo que tá fazendo toda a diferença na classificação hoje, que eles ganharam lá da CESP. Ele falou assim, ó, tivemos uma chance que foi o pênalti. Marcamos, saí de lá com 3 pontos, que foi uma maravilha. Tá? Um cara consciente, coerente, e talvez muito por isso, né, o trabalho ganhou corpo, né? E daí tá aí, bem classificado hoje, tá com 7 pontos, uma vitória hoje classifica o Santa Tecla, ou vocês têm dúvida disso? Não. E aliás, deixa eu só rebuscar uma informação, eu ia apostar 2-2 semana passada, lembra? Aí eu... E por que não apostou? Não sei por quê, mas lembra que eu falei, inclusive? Tá, aqui, ó. E daí eu joguei no 1-1. O Carlos apostou em 1-1. E aí o senhor foi com 2-2. Juan, 1-0 para o Santa Tecla. Renan, 2-1 para o Santa Tecla. E aí eu tive que escolher 2-2. E não é que... Mas já que o bombom é seu, o senhor podia dar pra mim, né? Eu acertei o resultado de empate. Vamos parar com essa conversa aí, o Carlos. O bombom, tchê. Já tem até um esquema aí, que foi sugerido pelo Renan Zarte, que a gente vai começar a utilizar aqui no programa em relação a essa questão do bombom. Como é que é? Palpitão, né? Palpitão do Carlão. Vamos aproveitar, já que vocês tocaram nesse assunto. Eu vou anotar aqui o placar para hoje. Vocês fizeram elogios, deram elogios para o Edson Frei, mas falaram também da capacidade que tem o time da CESP no campeonato da Copa Serrana. Palpites, então. Vou começar contigo aí, o Carlos Ziegler. Hoje, Santa Tecla, transmissão do Olé, Santa Tecla e a CESP de Linha Grão-Pará. Qual é o teu placar? Eu vou de 1-1 de novo, Carlão. Mas que coisa, 1-1 de novo. Assim, eu acho que até assim, ó, acho até que se houver ganhador na partida vai ser a CESP. Tá, e esse 1-1 vai... Em cima do muro. Não é, mas não pode palpitar. O em cima do muro na semana passada ganhou. Então você está interessado não é em acertar. Viu? Claro que é em acertar. Claro que é acertar. Acertar pra ganhar. Mas assim, ó, Santa Tecla tá em casa e sabe que se perder, praticamente vai por água abaixo tudo que foi feito até agora. E sabe que um empate, embora jogando em casa e contra um time que ele já ganhou fora de casa, é maravilhoso, porque a CESP fica lá, ó, vai a 5 pontos, Santa Tecla vai a 8, mantém 3 de distância, que é o quê? O jogo da CESP contra o Monterrey. Considerando que o Monterrey continue, né, aos pedaços assim, indo mal na competição. Mesmo assim, vai estar 8-8 ali na frente, e é a vaga que vai ser disputada depois. Então, o Santa Tecla, se ganhar, é uma maravilha, tá classificado. Agora, se ele perder em casa, não, mas a se ele situação empatar, muda. que é o teu palpite? Se ele empatar, é bom resultado, é ótimo resultado. Eu penso, né? Depois a gente vai ter que ver questão de... Já empatou o jogo anterior, jogando em casa. Tem o segundo jogo em casa. Ganhou da CESP fora. Ganhou da CESP fora. Tá, Tu acha ruim fazer 4 pontos contra a CESP? Mas e o que vem depois?
Mas eu vou ficar E no... eu fico na dependência dos outros resultados. Tu tá mais interessado é no bombom. Não, É. não. Tem bastante ovo de Páscoa em casa aí. A Lívia ganhou bastante chocolate. Tá, então teu palpite é 1-1, não vai mudar. Eles Não. não ajudam. É. Qual é o teu palpite, Daniel Reck? Como eu fui intitulado como um cara que gosta de placares com mais gols, eu tava ouvindo, tá? Tu vive magoado, hein, Daniel? Forma, Tu escuta as coisas e vem para cá. Como é que é? Uma das raras vezes que eu vou concordar contigo. E aí, quando houve esse tipo de situação, fica aí. Pode baixar a caneta. Não, se daqui a tu pouco ele vai me ameaçar. acertar aqui com essa caneta. Tu tá muito nervoso, Carlão. Não, eu quero anotar aqui esse teu placar. Sim, Tá? Qual é o placar? 3-1 pra CESP. Ó, ele tá na linha dos 3, né? É de 3 para cima. 3-1 pro Santa Tecla. Então, Quem tá trabalhando é bem bom. Um jogo com um monte de gol, Tu né? sabe que esse era meu placar, mas eu não vou repetir pra vem de ganhar. novo essa Não, história. era meu Era placar, esse sim. 3-1? Sabe por que eu acho que pode ser 3-1? Por quê? Porque eu acho que o time da CESP vai buscar a vitória, né? Vai tentar devolver o resultado. E eu imagino um jogo relativamente parelho, mas imagino que em determinado momento, com a CESP daqui a pouco vencendo, o Santa Tecla vai ter que se abrir mais e vai deixar espaço. Eu acho que o palpite do Dani é muito bom, mas então eu vou ficar com 3-2. Não, mas o Dani é 3-1 para o Santa Tecla. A A CESP. CESP. Ah, eu ia anotar errado aqui. A Não tá CESP. prestando atenção. É, a CESP. Eu tô dizendo isso também até para ver um pouquinho mais de emoção no campeonato, tá? Porque se o Santa Tecla ganha, fica. Não que a CESP esteja eliminado, mas vai complicar muito a sequência da. Aí encaminha uma definição dos classificados. Então, para mim, é isso aí. Ismael Stirmer. 3-2. 3-2. Então tá aqui, Ismael, 3-2 para A CESP. a CESP. Carlão, e o teu? Ah, eu estava esquecendo aqui. É. Eu vou arriscar mais uma vez. Santa Tecla 1-0. Tá, e se acontecer o Santa Tecla 1-0, o que acontece, Carlos Dikov, pensando em classificação? Tá classificada o Santa Tecla daí. E muito provavelmente, virtualmente, elimina a CESP. A CESP teria que ganhar. elimina. Não elimina, por isso eu falei Praticamente, né? virtualmente. Praticamente. Teria que ganhar 3 jogos a CESP para se classificar. Para chegar a 13 pontos, porque hoje tem 4. E 2 desses jogos são contra São Luís e River Plate. Vocês estão gostando da Copa Serrana, da qualidade dos jogos apresentados até aqui? Olha, Carlão, Esperavam mais? eu acho que acaba o Monterrey destoando, né? Tomou 24 gols, fez apenas um. No último jogo, o Mika Baum praticamente já garantiu o troféu de artilheiro. Se em outros jogos, agora contra o Monterrey, não acontecer de um jogador fazer a mesma façanha que ele de marcar 6 gols. numa partida, né? Eu acho que o Monterrey ele acaba destoando e tirando um pouquinho o brilho. É uma pena, porque a gente sabe a dificuldade de fazer o trabalho, a gente não está aqui querendo Desmerecer. não desmotivar, digamos, o pessoal do Monterrey, muito pelo contrário, a torcida de que consigam se reorganizar e mais uma vez para quem sabe a próxima competição conseguir competir melhor, mas eu esperava mais de muitos jogos, assim, tem jogos que não estão com a qualidade que se esperava, e parte da situação de ter cortado alguns jogadores, parte do fato de ter muitos campeonatos e os times não conseguirem trazer, de fato, os jogadores que estão inscritos para dar uma encorpada nas equipes, então muitos jogos ficaram aquém da qualidade que eu esperava. O Monterrey, ele é o que desregula um pouco o campeonato, né? De cabeça aqui, tá? Por exemplo, o River Plate eu acho que é o time que não enfrenta o Monterrey. Uhum. O River Plate tem que ganhar de todos os outros. E aí pensa que se todo mundo fizer o que está sendo feito até agora, cada um dos times que enfrenta o Monterrey já larga com 6 pontos. E o River com 0 nessa... nesse Aí a culpa é do regulamento. Dá um isso desnível técnico, né? exatamente. Não é justo, digamos assim, né? Então, claro, isso não é culpa do Monterrey, nem do River Plate, nem das outras equipes, porque, assim, o Monterrey certamente montou um elenco pensando em fazer um bom campeonato, pensando em classificar, mas as coisas
não deram certo. E eu concordo com o Dani que a gente tem algumas partidas assim, olha, difíceis de assistir. Em termos de qualidade técnica. Porque às vezes tu tem um 0-0 maravilhoso. Uhum. Que é um jogo jogado, que o goleiro lá faz um milagre, ou que a bola não entra por um ou outro detalhe, mas é bem jogado. E às vezes tu tem um 3-0 que é horrível de ver, sabe? Então, eu acho que a qualidade técnica ainda tá deixando a desejar. Talvez também porque a maioria das equipes não conseguiu trazer todo mundo, né? Eu acho que hoje a gente vai ter um jogo bem, bem honesto, digamos assim, né? Honesto no sentido que vai ser bom de ver. Porque o interesse de ambas as equipes ali é vida ou morte, praticamente. Então, vai ser muito cuidado o jogo, assim. Deve ser uma partida onde começa naquele estudo, embora já se conheça, né? As escalações são de conhecimento de todos, não tem muito para onde correr, mas vai ser um jogo meio que tateado, sabe? Devagarinho para não pisar na mina, assim, e vão ver o que acontece. Eu acho que hoje Principalmente. vai ser um jogo bom. É. O Santa Tecla ele incorporou, tá melhor no campeonato, conseguiu dar um padrão de time e a CESP ela vai vir para o tudo ou nada hoje. Então, por isso que eu até justifico a minha aposta de vitória da CESP, porque tem um bom plantel, tem bons jogadores. Poxa, a gente fala aí no setor de ataque, por exemplo, do Vini Valdemarca no meio-campo e o Marcos Conzan como centroavante, que ainda tem muita lenha para queimar num campeonato como a Copa Serrana. Então, eu imagino que a CESP, por ter esse plantel mais cancheiro, vai fazer a obrigação deles, que é vencer hoje. Finalista do ano passado, né? O Daniel falou antes do Mika, né, que dos 7 gols da vitória sobre o Monterrey, ele fez 6. Ele já tinha um, então ele é goleador com 7 gols do campeonato. O Joãozinho do River tem 4, então a diferença é de 3 gols. O fato de o River não enfrentar o Monterrey é que dá corpo para a sua ideia de que o Mika tem tudo para ser o goleador do campeonato? Depende, né, Carlão? Porque vai depender de como é que forem os jogos. É claro que é difícil um outro jogador marcar 6 gols numa partida, mas vamos lá, se hoje o Juventude, o Selmar marca 6 gols contra o Monterrey, é improvável, mas aí ele entra também na briga da artilharia, porque ele já tem 1 ou 2 gols. Então, Não, o Silmar tem 4 também. o Selmar tem 4 também. Pois é, então hoje pode ser que ele se coloque postulando essa briga pela artilharia também. E aí, isso aí mostra o desnível da coisa, É, né? exato. Porque, tipo assim, o Mika tinha um gol no campeonato. É. Até a É, semana o único, passada. o único não. O mérito do Mika foi ter aproveitado o Claro. jogo e levado a sério. Ah, com certeza. Tu respeita o adversário fazendo os gols. Sim, sem dúvida. É, Fazendo graça, tu não tá respeitando ninguém. até é importante dizer que o jogo do 2-2 do domingo passado, do Santa Tecla contra o Juventude, foi um jogo legal, foi um bom jogo. Claro que tivemos alguns momentos de desníveis de um lado e depois do outro, mas no contexto geral foi um jogo legal. Nesse 2-2 registrado em Santa Tecla, houve momentos que o Juventude, ele tem jogadores que sabem jogar, os jogadores que a gente conhece, e que deu uma cara diferente para o jogo. Então, a gente fica torcendo para que hoje a gente tenha também condição, no jogo contra a CESP, de repetir um bom espetáculo esportivo, que é o que todo mundo quer. Estamos apresentando Debates do Olé, um jeito descontraído de tratar o futebol com seriedade. Sabe que, Daniel Reck, temos sempre pessoas É uma paixão. que estão a nos ouvir e mandando, inclusive, vídeo com áudio aqui do programa. Para quem é que o senhor manda o abraço? O Debates do Olé agora, para alguém que está a nos acompanhar. Quem nos acompanha nesse momento, com certeza, é o seu Dario Beckenkamp, em deslocamento, aí, treinador da equipe do Juventude, com certeza está nos ouvindo e faceiro não só pelo Juventude, que vai enfrentar o Monterrey daqui a pouco na linha Hansel, mas também porque o Saraiva está na decisão mais uma vez do Campeonato de Monte Alverne. Então, um abraço aí para o Dario e para o Paulinho Teixeira, essa dupla aí com certeza está em deslocamento junto e nos ouvindo. Se tem alguém que sempre manda um recado que está ouvindo Debates do Olé, ou Ismael? Carlão, eu fico sempre ali com a nossa audiência, né? Acompanhando
E depois, sempre durante a transmissão, daqui a pouquinho eu mando abraço pra eles. É, Sim, pra não esquecer de ninguém. para não esquecer de ninguém, o senhor Gilmar Mor, que treina o Guarani de São Martinho no campeonato da Lifasc, ele fica indo para Santa Cruz com uma vontade enorme de estar para o lado de cá, mas está indo para lá. E tem gente brincando que ele está na hora, então, de obter sucesso, levantar um título lá, porque há algum tempo que ele não consegue, Tá na seca, né? e depois retorna para Venâncio, não sei para qual time, já treinou tantos times em Venâncio Aires, o mais recente foi o Santo Antônio, da linha Santana, que está na Copa do Vale do Sampaio. Vocês aprovam, eu já falei isso aqui em outro programa, mas a cada rodada da Copa Vale do Sampaio, a gente consegue recolher mais um ingrediente de que a competição tem tudo para seguir, inclusive com mais integrantes na edição já para 2027. Vocês acham que a Copa Vale do Sampaio veio para se estabelecer, para ficar? Contrariando o pensamento inicial de alguns, sim, eu acho que ela veio Por pra que você me pra olhou ficar. assim Porque contra... a pergunta foi tu que me fez, né? É, o Porque eles pensamento tão meio... inicial de Ele tá alguns e deu essa arredio, olhada. Não, pô, É, foi tu que me fez a pergunta, É. pra ti que eu tô respondendo. tá bom, vamos deixar assim. E daí, vai... Eu acho que sim, Carlão. Acho que tem ajustes, né? Como toda competição sempre tem, né? A própria Copa Serrana. Eu acho que tem muitas coisas para reavaliar na Copa Serrana. Até em função da própria Do Vale do competição Sampaio. Vale do Sampaio. Exato. Então, assim, mas talvez o que mais tinha de diferente, que tem ainda, né, na Copa Vale do Sampaio, e que me parece que aprovou, é a questão de jogos em uma praça esportiva só. Talvez com o aumento do número de equipes, a gente vai ter que ter 2 praças esportivas no fim de semana, Aí fica bom. sabe? Mas hoje, com as equipes participantes, são 7, né? 6 jogam, uma fica uma folga, 3 jogos num dia, fica bacana, né? Fica legal, porque a turma tá vendendo muito almoço, né? Pelo que a gente tem de informação. Eu vi o Jonathan Walker essa semana no Olé Esporte Clube aqui na Terra, e ele falava isso, né? Que há muitos almoços, muitas vezes mais de 100 almoços por domingo, e sem contar a bebida. E aí a Copa Vale do Sampaio tem uma outra coisa, eles não tem cobrança de ingresso, né? Até porque como é durante o dia, o cara daqui a pouco vai lá de manhã, assiste um jogo, de tarde ele quer voltar, olhar o segundo jogo, ele volta, enfim. Eu acho que é legal. E é mais uma competição, né, Carlão, para movimentar o nosso futebol amador. Eu acho que a finalização do Campeonato Vale do Sampaio e a Copa Serrana, o que vai acontecer após isso que vai ser o determinante, assim, de como vai se organizar. O Vale do Sampaio hoje tem 7 equipes, faz uma rodada numa praça esportiva. Como é que vão se organizar para ter em 2? Vão ter que... Já tem um plano. Eles Não, já têm. ok, mas um plano, eu também tenho vários planos, muitos não se concretizam. Tem que ver se isso vai acontecer. A Copa Serrana também tinha um plano e de uma hora para outra virou totalmente e virou no campeonato aí que está com dificuldade de ser finalizado. Com certeza tem um plano para o ano que vem, mas vai ter a adesão das pessoas? Vai funcionar desse jeito? A aprovação das fichas de jogadores no Campeonato do Vale do Sampaio, ela vai se manter assim? Como é que vai ser? Um plano é lindo, Carlão. Tu tem planos também. Teu plano do treinador do Guarani, tu tinha vários e nenhum se concretizou até agora. Aliás, pelo Carlão, o Guarani já estava até treinando, pelo que Com ele disse. certeza. Da pré-temporada do É, Guarani já porque estava... o treinador já era para estar apresentado há um mês atrás, segundo o Carlão. Exato. Então, Toda aquela concordância inicial virou nesse ataque pessoal. Vai, saiu do Vale do Sampaio pra te botar nas cordas, cara. mas eu acho que o que vai acontecer com esses campeonatos vai ser... Não é o que está acontecendo nessa edição que vai determinar o futuro. Vai ser como eles vão se organizar para a próxima edição. Se a Copa Serrana vai conseguir se reorganizar, porque hoje de Serrana só tem um nome, porque os times da região serrana hoje eles estão disputando o campeonato do Vale do Sampaio propriamente. E se vai ter uma adesão, uma organização maior dos clubes, uma reorganização das fichas de jogadores, dos clubes participantes, da liga em si, porque a maioria dos times que estão no Vale do Sampaio, eles participam da Liga da Copa Serrana, só estão licenciados. Então,
Para mim, o que está acontecendo nos campeonatos nesse ano de 2026, ele não vai influenciar tanto quanto a organização que esses dirigentes vão ter pensando nos campeonatos ano que vem. Eu respeito todo mundo, né? Até porque eu não faço campeonato, só acompanho. Sobre o Vale do Sampaio, tenho interesse de daqui a pouco falar com o pessoal das comunidades, porque eu vejo que tu ficar daqui a pouco o dia todo envolvido com aquilo ali deve ser super cansativo, e a gente sabe que não tem gente assim para de 2 em 2 finais de semana, ou quase 2 vezes por mês aí, 3 vezes a cada 2 meses pelo menos, tu ficar um domingo inteiro trabalhando, né? Porque tu vai ter que ter o almoço, tu vai ter que recepcionar pelo menos 6 equipes e tudo mais. Mas também esse jogo da parte da manhã é o que deixa a gente pro almoço, né? Tem essa ida e frida, então tem que ver o que o pessoal vai entender. Se agregar mais uma equipe, já daria para fazer uma rodada em 2 praças, né? Com 2 jogos em cada uma delas. Mas aí tem que ver se o pessoal também não vai querer aquele jogo da manhã por conta do almoço. Em relação à Serrana, eu acho terrível esse regulamento de tu não jogar contra um dos times. Então, no mínimo, peça, mas mais 2 jogos, paciência. Vai se fazer justiça, tu joga em casa e fora contra todo mundo. Né? Minha opinião, modesta opinião. E para ser bem sincero, tem 2 coisas que eu acho assim, jogador. Eu sei que tem a questão financeira, que daí, mas tu não pode barrar jogador. Penso isso. O time que tiver, se for o caso, time que derrama dinheiro não dura muito, não. Tá? Então, dá para fazer futebol sem barrar ninguém aí, e deixando, né? Quem se mexer melhor, quem caminhar melhor, quem arrecadar mais recursos melhor, vai fazer um time mais forte, paciência. E eu sou entusiasta de um campeonato municipal. Vamos aguardar. Porque, sim, mas com todos esses times, tá? E não tô aqui. Acho maravilhoso o trabalho que faz o Jarles, todas as comissões organizadoras, porque fazem campeonatos. Aqui em Venâncio tem de montão. Eles têm os méritos deles. Eu só parece que falta assim, ó, tu é campeão em Venâncio, mas tu é campeão da Serrana, do Vale do Sampaio, da Liga. Tu não é campeão municipal, sabe? A gente não tem um título municipal, onde todas as equipes vão estar participando ali. Então, e quando houve também não foi aquela Brastemp, né? A gente está já praticamente no final do programa, mas precisamos fazer um registro. Carlos Dikov, futevôlei é um esporte que te chama a atenção, que faria com que você, num belo dia, resolvesse praticar? Eu acho que não me pertence mais, Carlão. Por que não mais? Na areia, com o peso que eu tô. Então eu prefiro jogar na terça meu futebolzinho de salão ali e mais uns minutinhos no sábado no veterano. Quando vê, eu podia ir, tô com 46 anos, quando vê, eu ia baixar um peso lá. Talvez, acho que até qualidade para jogar eu até tenho, mas a mobilidade necessária não me pertence mais. Você, durante a semana, assistiu um treino especial, dirigido, comandado pelo Seco, lá na Smart? Eu olhei, tu notou que as gurias jogam mais que nós? Isso é o que mais me doeu na alma. As gurias já estão mais tempo, eu acho, né? Claro. As gurias são as gurias que treinaram depois, né, do horário. Que eu na verdade, não fui no treino, eu fui fazer o xixi. Tô confessando aqui. Só foi pra comer e beber. Mas as gurias já estão com o fundamento, né? Já tem mais tempo de treino com o Seco lá. Seco que nós ficamos numa resenha lá, depois do treino, né? Que história que tem o rapaz, né? Andou por tudo aí. Eu quis falar que me doeu na alma, o Daniel, não no sentido de as meninas jogarem tão bem, mas me doeu da alma aquilo que a gente pôde apresentar num primeiro treino para o professor. Mas, enfim, a gente tem que... Não adianta ficar só falando e não lá tentar, né? Eu acho que é um esporte dinâmico, né, Carlão? É totalmente diferente do futebol praticado no campo, no society, no salão. Mas é bacana pelo fato de tu trabalhar a tua coordenação motora. Eu acho que para as crianças é muito legal e a gente vê uma
leva muito grande de mulheres participando e praticando e tendo sucesso, assim, conseguindo desempenhar uma boa condição de jogo. Inclusive, as meninas que tinham um horário após o nosso, a gente já via que tinham boa condição de estar desenvolvendo o jogo, porque isso a gente não conseguiu fazer, desenvolver o jogo, a gente aprendeu a pontualmente desenvolver os movimentos, né? Então, cada um dos fundamentos do futebol. Eu acho que é um esporte muito legal, bacana. Eu não imaginei que eu ia gostar, assim, no sentido de conseguir fazer alguns movimentos do jogo, porque, de fato, para jogar o futebol eu não tenho aquela habilidade. Sempre fui o zagueiro de dar balão e bico quando a bola chegava e mais sem qualidade técnica. Eu imaginava que eu ia ter mais dificuldade no futebol, mas gostei por ser um esporte dinâmico, que a gente se movimenta bastante, que dá uma queima de energia, dá para dar bastante risada, principalmente com a nossa turma. Então, para mim foi bem bacana, foi um horário produtivo. Um abraço para o Seco, que teve uma paciência que eu vou te contar. Mas se fosse para escolher daqueles que participaram, quem foi melhor, quem é que você acha que foi? O Seco. Boa. Porque o resto, tudo nivelado para baixo. Mas não teve nenhum destaque para dizer. Bom que a gente não tem leitura de notas. É. A gente Quem poderia... me surpreendeu positivamente, porque eu não esperava nada, foi o Binho Nunes. Não, é verdade? Verdade? Não, o Binho Nunes me surpreendeu positivamente. Assim. Também você concorda com isso? Concordo. O Binho é uma figuraça, né? O Dino Nunes. E se fosse para dizer o pior do horário, seria eu? Com certeza. Absoluta. Não, mas em alguns fundamentos eu fui legal. Sim, Foi, buscar a bola. Olha. A gente vai e depois eles ficam criticando. Não, né? de forma alguma, Carlão. Fiquei muito também feliz que acho, o senhor também foi acho. participar. Eu acho que é bacana e inclusive, um abraço aí pro Fernando Miguel, que também nos acompanha aqui nas transmissões. E eu mandei uma foto do senhor lá na Smart e ele elogiou, ele disse, quando eu chegar na idade do Carlão, eu quero ter essa vitalidade. Então, dito isso, eu quero parabenizar o senhor pela sua vitalidade, pela sua condição física, disposição e parceria de ter participado junto conosco, mas tem que treinar mais, né, Carlão, para conseguir... Eu vou te falar uma coisa. Tudo isso que você está me falando, eu remeto para você no futebol. Com certeza. Também, né? Sim, sem dúvida. Então, um abraço para Fernando Miguel. Mas o próximo esporte que a gente vai praticar no grupo ali vai ser o pádel. Pádel. Vamos tirar um sábado de manhã. E nessa o senhor já tem experiência, inclusive. De uma única aula. Mas já tem experiência diferente eu, por exemplo, já não tenho Ismael. nenhuma. Pois é, então tu Já larga na vantagem. frente. Cara, mas depois de ter visto lá na sexta-feira o desempenho, por exemplo, na quinta, o desempenho do Juliano... Não, mas aí tu tá comparando alguém que tá jogando há 4 anos. Tá, mas eu desanimo. Mas tudo Uma tem um começo. raquetada daquelas, tu tá louco. Tudo tem um início. Contra ti, eu vou só no lobby, Carlão. Vamos fazer o seguinte, está na hora de encerrar o programa, mas eu preciso de um registro. Daniel, parabéns pela toda a estrutura da Smart. Olha só, Daniel Reck toma banho naqueles banheiros que tem, olha só, chuveiro quente. E lá também tem, imagina, secador de cabelo. Comecei Aliás, a ouvir Tem aquele barulho. desodorante, tem pasta de Daniel dente. tem Reck tudo. secando o cabelo, assim, já tá com o cabelinho penteado logo depois que jogou. Sério que ele seca cabelo? Isso É é que no nova. final de semana, no sábado, me terminou a voz para domingo, então eu tô pensando que hoje tem transmissão, então tem todo o trabalho e eu precisei me cuidar para não... Tá, mas aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Vai contar Eu que tu fui secou o utilizar, cabelo fui também. testar. Não, Eu fui o testar. Carlão secou o cabelo. Eu lá. fui testar, mas se o Daniel tava, por que eu não posso, Claro. né? O problema dele foi depois descobrir como é que desligava o aparelho. Ele ficou olhando. Poxa, tem sempre gente me policiando, né? Que vigilância. Papo A de gente vestiário, cuida. hein? A gente faz cuida de vestiário. ti porque gosta de ti. Então tá bom. Vamos embora, então? Vamos. Muito obrigado, Daniel Vamos, Reck. mas voltamos. Carlos, não, vamos embora deste programa. isso aí. Né? Porque em seguida teremos o quê, ô Carlos? Aquecimento do Olé. Quem é que vai apresentar o aquecimento do Olé? Daniel Reck. Rapaz, Juan Juan Grins. Grins. Juan Grins já está a postos. Ismael Stirber estará no plantão do Olé. Prefeitura de Venâncio Aires, posto chama Rezer Seguros, Preto Materiais de Construção,
Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, Aliança Imóveis, Dali Alimentos, IMX Esporte, Afubra, Ras Supermercado, Lemen Veículos, Badi Esportes, Grupo Antari, Construtora, Incorporadora, Cressol, Arc Impressão Digital e DG Glass Vidraçaria, que fica na General Osório. O Juan vai vir sim na sequência do programa, mas quem esteve na parte técnica aqui conosco, Renan Zarte. Muito obrigado a todos e fiquem na sequência com a programação esportiva do Olé Esporte Clube. Vem aí o aquecimento do Olé com Juan Grins.